Olá a todos, meu nome é Maria Luísa, eu sou acadêmica de medicina e faço parte do grupo do GPenta. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o livro do Eric Kandel, Principles of Neuroscience, sexta edição, e eu vou falar mais especificamente sobre o capítulo 11, cujo nome é Overview of Synaptic Transmission. Então ele vem abordar uma visão geral da transmissão sináptica, e ele começa o capítulo abordando o que seria essa sinapse. Então, a sinapse ela vai ser um ponto em que vai se ter uma comunicação entre dois neurônios, dois ou mais neurônios. E esse termo ele foi introduzido pelo Charles Sandton no século XX, porque antes se pensava que só existia um tipo de sinapse, que é a sinapse elétrica. Não sabia que existia a química também. Mas em 1920, o Walter Lowy ele descobriu que existia a química porque ele descobriu essa substância, que é a acetilcolina, e que ela era transmitida através do nervo vago para o coração. Então, a partir dessa descoberta, se dividiu em duas correntes de pensamento. Uma que acreditava na hipótese fisiológica, liderada pelo John Eccles, que toda transmissão era elétrica, e a outra acreditava na hipótese farmacológica, liderada pelo Henry Dale, onde se dizia que toda transmissão é química. Então, em 1950 para 60, eles conseguiram esclarecer que existem os dois tipos de sinapses, apesar da química ser mais prevalente. E o que ajudou, na verdade, essa descoberta foi a microscopia eletrônica, que ela permitiu o estudo de estruturas, o estudo mais aprofundado dessas sinapses entre os neurônios. Então, aqui basicamente ele faz uma diferença entre a sinapse química e a sinapse elétrica. Então, nessa imagem à esquerda, a gente vê a sinapse química. Nela, a gente consegue perceber esse neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, sendo que eles são separados por um espaço que a gente chama de fenda sináptica. Então, a gente consegue perceber que no pré-ganglionar, nós temos a presença de vesículas. Então, essas vesículas, elas armazenam os neurotransmissores e elas vão ser responsáveis posteriormente por liberar esses neurotransmissores que se difundem pela fenda sináptica e alcançam o receptor na célula pós-ganglionar. Essa distância, essa fenda na química, ela é muito maior do que na elétrica, é cerca de 20 a 40 nanômetros. Já na elétrica, a gente vai ter uma conexão do neurônio pré-ganglionar para o pós-ganglionar por essas proteínas que atravessam a membrana, que são chamadas de junções gap. Então, essas proteínas são muito importantes porque elas conseguem aproximar esses neurônios, então a fenda vai ser bem menor, vai ser cerca de 4 nanômetros, e elas conseguem fazer essa interligação de citoplasma para que esses íons que estão passando, eles consigam percorrer de um neurônio a outro e essa sinapse, consequentemente, ser muito mais rápida. Quase não se tem um atraso, já na química não. Tem um leve atraso por conta desse processo ser mais complexo. E aqui ele traz uma tabela evidenciando essas principais diferenças. Então aqui a gente tem tipos de sinapse, e ele fala a elétrica e da química, quanto à distância, que eu já abordei, tem essa diferença. Quanto à continuidade citoplasmática, na elétrica a gente tem, na química não. E quanto às substâncias que vão ser liberadas, as substâncias que vão estar relacionadas nesse processo. Então na elétrica a gente tem a junção de gap, e na química a gente vai ter outras estruturas, Então a gente tem as vesículas, zonas ativas, que eu vou explicar posteriormente o que significa. A gente tem um agente de transmissão, que na elétrica são os íons, e na química a gente tem esses neurotransmissores. E a gente tem o atraso sináptico, como eu falei, na elétrica é quase inexistente, e na química tem cerca de 0,3 milissegundos. E também a transmissão. Na elétrica ela pode ser bidirecional, e na química ela vai ser somente unidirecional. E aqui embaixo, nós conseguimos perceber, por meio da imagem, também algumas diferenças entre as duas. Então, aqui da esquerda, a gente tem uma corrente elétrica, onde ele colocou um eletrodo e fez um estímulo. E aqui a gente consegue perceber que parte do estímulo se dissipa e a outra continua, pela junção de gap, para o citoplasma. Já na química,
quando se tem um estímulo, a gente tem todo esse disciplinando para o espaço extracelular. E essa corrente que passa, né, ela vai estimular a abertura de canais de cálcio, liberação do neurotransmissor, para ele encontrar com o seu receptor na outra membrana. As sinapses elétricas proporcionam a transmissão instantânea de sinais. Então, aqui nós conseguimos perceber que tudo vai depender. Então, a sinapse entre uma célula pré-ganglionar e pós-ganglionar está muito relacionado com o tamanho da célula pré-ganglionar. Então, o que pode explicar essa relação é a lei de Ohm, em que ele estabelece que quanto maior a resistência, que é o R, maior vai ser a variação dessa voltagem. Ou seja, se eu tenho uma célula pré-ganglionar que ela tem um terminal bem maior do que a célula pós e uma concentração iônica bem maior, ela vai gerar uma resposta mais intensa na célula pós-ganglionar. Então, a gente consegue ver também essa correlação que foi descrita na sinapse motora gigante do pitu, que é um crustáceo, que ele traz essa imagem no livro. Então, aqui a gente consegue ver que essa em marrom mais claro é a célula pré-sináptica e essa em marrom mais escuro é o neurônio pós-ganglional. Então, ele coloca eletrodos e a gente consegue ver que a extensão da pré é bem maior. E ele consegue destacar também o que eu disse anteriormente sobre o atraso ser quase inexistente. Né? Então, aqui a gente vai ter um gráfico. Aqui no eixo do Y, nós temos a variação da voltagem, né? Então, tem 100, 50, 0. E aqui no eixo X, a gente vai ter a variação do tempo em milissegundos, de 0 a 4. Aqui nós podemos perceber que na célula pré, quando se tem essa corrente de 50 milivolts, a 1 milissegundo e mais uns décimos, ele já gera automaticamente uma resposta do neurônio pós-ganglionar, com quase sem atraso. As células na sinapse elétrica são conectadas por junções comunicantes. Então aqui ele fala mais especificamente dessas junções que eu já citei. Aqui na imagem nós temos como elas se organizam nas células, né? Então elas são proteínas especializadas e elas conseguem reduzir o espaço da fibra sináptica, como eu mostrei para vocês. Aqui tem 20 nanômetros, ela reduz para 4, que é muito importante na sinapse elétrica. Aqui nós temos a estrutura dela. Então, elas atravessam a membrana e são compostas por essas duas estruturas maiores, que são os conexos, e cada conexo é composto por 6 conexinas, que ele separa como sendo essa estrutura aqui. Então, ampliada, nós conseguimos perceber que ela possui um N-terminal, um C-terminal e 4 alfa-hélices, né? Então, são várias outras proteínas. E cada conexina, ela vai ser decodificada por diferentes tipos de gene, dependendo de onde ela se localiza no nosso corpo. Aqui ele demonstra também como é essa organização dessa junção comunicante fechada e aberta, né, que cria seu poro para a passagem do íon. A transmissão elétrica permite disparos rápidos e sincrônicos entre células interconectadas. Então aqui ele vem trazer o questionamento de qual é a real importância da sinapse elétrica. Então, como eu falei, como ela tem essa continuidade citoplasmática pelas junções comunicantes, ela é muito eficiente, ela é muito rápida, então ela vai ser muito útil em situações, por exemplo, de luta ou fuga, que a célula precisa de uma resposta automática. Então, uma característica de resposta também da elétrica é que ela gera uma resposta explosiva, ou seja, nós podemos acoplar uma célula, na verdade, em várias outras, que vão gerar uma resposta naquele exato momento. Um exemplo do que eu acabei de citar é o que acontece na lesma marinha Pliser. Então, aqui na imagem do livro, ele demonstra que essa lesma, quando entra em contato com algum agente estressor, né, ou ameaçador, ela vai liberar uma tinta e eles fizeram esse estímulo para testar como isso ocorre. Né? Então, aqui na cauda dela, ele está ligado a um neurônio sensorial e esse neurônio se liga a outros 3 neurônios motores que vão inervar a glândula de tinta. E esses neurônios também estão interconectados por sinapses elétricas, né? Então ele colocou o eletrodo no A, B e C
E aqui ele demonstrou que a resposta é quase ao mesmo tempo e é explosiva, ou seja, nos três ele gera uma resposta muito forte, né, muito intensa nessa glândula para poder ser liberada. As junções comunicantes exercem um papel na função em doenças gliais. Então, essas junções comunicantes não estão somente em neurônios, elas também estão presentes em astrócitos, que vai auxiliar na formação de uma rede glial, e também elas vão estar presentes nas células de Schwann, que formam a bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso central. Então, aqui nessa imagem a gente consegue perceber como essa conformação, então aqui elas vão se enrolar por meio do axônio do neurônio, e o que vai unir uma camada a outra é justamente essas junções comunicantes, que vão permitir a passagem de eletrólitos, metabólitos, enfim. Então aqui a gente consegue relacionar com algumas doenças genéticas também. A primeira é a Charcot-Marie-Tooth, que é uma doença ligada ao X, onde ocorre uma mutação no gene da conexina 32. E o que acontece? Como a pessoa não tem essa conexina, ela não forma as junções comunicantes e elas não vão conseguir interligar essas células de Schwann. E o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai sofrer uma desmielinização, né? Ela não vai conseguir se acoplar no axônio. A outra é a mutação hereditária no gene da conexina 26. Essa conexina, ela está presente nos neurônios, na verdade, vai estar presente na cóclea, que vai ser responsável por uma formação do líquido. E como não vai ter ela vai ocasionar uma surdez congênita. Né? Então, essa mutação é responsável por cerca de metade dos casos de surdez congênita. As sinapses químicas também podem amplificar sinais. Então, como eu falei, na sinapse química, ela vai ter um agente que vai ser o neurotransmissor, que vai ser uma substância química que vai ser liberada de uma célula a outra e vai se ligar no seu receptor posteriormente para gerar ou não uma resposta na célula pós-sináptica. Então, eles vão ser liberados pelo terminal sináptico, por exocitose. O que é o terminal sináptico? Ele é justamente essa extensão do axônio, né? Ele acaba se alargando e ele vai ter uma concentração de vesícula de cerca de 200 vesículas, e cada vesícula ela vai ter milhares de neurotransmissores. E a gente vai possuir também as zonas ativas. As zonas ativas, elas vão ser o local desse neurônio pré-sináptico, onde vai se ter uma maior concentração de vesículas. E elas estão organizadas de maneira estratégica para automaticamente, quando lançar esse neurotransmissor, ele já chegar no seu receptor na célula pós-sináptica. E a gente tem também um atraso na condução justamente por esse processo. Né? Então aqui no gráfico ele demonstra quando se tem esse estímulo, esse potencial de ação gera esse estímulo, nós vamos ter na célula pós um certo atraso para poder gerar também esse potencial. Então, por que acontece isso? Quando a gente tem um potencial de ação na célula pré-sináptica, ele vai despolarizar os canais de cálcio que estão localizados nessa célula, eles vão abrir, entrar cálcio, e esse cálcio vai mudar a conformação das vesículas e vai fazer com que elas se fundem com a membrana aqui, e depois liberando esses neurotransmissores, que é o processo de exocitose. Depois que eles são liberados, eles vão se ligar no receptor da célula pós-sináptica e eles vão também mudar a conformação para entrar os íons que são precisos para gerar um potencial de ação. Então esse processo ele é muito complexo, por isso ele tem esse atraso. Então aqui ele traz uma imagem dessas zonas ativas, né? Aqui a gente consegue ver as vesículas na célula, e aqui elas ficam mais escuras porque é justamente onde se tem uma maior concentração. Os neurônios ligam-se a receptores pós-sinápticos. Então, essa transmissão sináptica ela vai ocorrer em duas etapas. Uma é a transmissão e a outra vai ser a recepção. E ela se tem esse direcionamento de resposta, né? Justamente por isso, porque se tem essa estruturação específica das zonas ativas e dos receptores. E os neurotransmissores ligados, eles podem ter três propriedades dependendo de como eles vão ser produzidos. Tem o neurohormonal, que vai ser liberado na corrente sanguínea, o modulador, que ele vai ser liberado em outras sinapses, né, para modular essa transmissão, e o convencional, que é esse que vai ser liberado na célula pós-sináptica.
A ação excitatória ou inibitória depende da propriedade desse neurotransmissor, né? Então, como eu falei, ele pode estimular a célula, como o glutamato, e se for o GABA, ele vai inibir a resposta da célula. E tem as características bioquímicas desses receptores, que eles são proteínas que vão atravessar a membrana da célula. Os receptores pós-sinápticos abrem ou fecham canais iônicos de modo direto ou indireto. Então, aqui ele traz a diferença desses receptores que existem. Então, a gente vai ter, nessa esquerda, o ionotrópico, que ele é um receptor direto. Ele vai ser formado por proteínas. Então, aqui a gente consegue ver, ele é formado de 4 a 5 partes, e cada parte dessa é formada por 4 alfa-hélices. Ele vai ter uma porção que vai se ligar ao transmissor, que é uma porção extracelular, e uma porção intracelular, que vai ser o poro, né, que vai ser responsável por essa passagem do íon. Esse receptor, ele é chamado de direto, porque automaticamente, quando o íon se liga e passa por ele não vai ter uma outra estrutura responsável por gerar a resposta, né? Já vai ser ele. E um exemplo que ocorre é justamente na junção neuromuscular, né, que a gente vai ter essa ligação e vai ser muito importante para gerar uma resposta instantânea. O outro da direita, ele vai ser um receptor metabotrópico e ele vai ter uma ação indireta, já vou explicar o porquê. Então aqui a gente tem a estrutura dele, né, formada por alfa-hélices também, por proteínas. E aqui a gente tem que ele vai ser ligado com a proteína G, aqui no caso é a GS. Então, quando a gente vai ter essa ligação do neurotransmissor da célula, ele vai ativar uma série de reações. Então, aqui a gente consegue ver produzindo a GTP, que a gente tem aqui 3 fosfatos, né? E a enzima adenilato ciclase, que vai transformar o ATP em AMP cíclico, que é o segundo mensageiro. Esse AMP cíclico, ele vai fazer com que ocorra a produção da PKA, que é uma enzima também que vai fazer a fosforilação desse outro canal de membrana, e ela vai fazer com que ocorra a abertura dele para poder entrar o íon. Então é por isso que ele é chamado de indireto. Ele vai ter uma ligação do neurotransmissor de um lado e vai precisar gerar uma resposta em outro canal de membrana. E um exemplo que ocorre é justamente em processos de aprendizado, comportamento, que a gente tem esse certo atraso, né? Não precisa ser tão automático.